Esse meu código aqui não tem, ó. Código penal. Esse aqui não tem, não, código penal? Tem, não. Tô te dizendo, código penal militar. Código de trânsito. Presta ali também, essa castanha aí. Como é que pode? Muito boa noite, senhoras e senhores. Hoje é dia 12 de maio de 2021. São quantos dias mesmo? 54? 52 dias até a prova de investigador, escrivão e papiloscopista. Na academia tinha alguém que falava papiloscopista, né? Teve uma professora lá que tudo era papiloscopista. Diabo, papiloscopista, né? 52 dias. Dá pra gente fazer milagre, pessoal. O cara que estava ainda lentamente, devagar, consegue fazer milagre nessa prova hoje. Começando hoje. Eu falei, não, hoje eu vou destruir. Você consegue destruir, tá? Pessoal, vamos dar uma olhada aqui. Vou colocar aqui para apresentar o nosso caderno, tá? Nosso caderno. Vamos ver se eu consigo abrir aqui. Onde nós trabalhamos os crimes. Vamos dar uma olhada aqui, só lembrando dos crimes contra a administração pública. Égua, não salvou, não? Eu não montei caderno com vocês, não, aula passada? Por que o meu caderno tá só com peculato? Eu montei, mas olha aqui. Oi? Não, salvei com certeza. Peraí, deixa eu olhar no meu zap aqui rapidão. Montei sim. Pra quem que eu mandei esses cadernos? Se eu não montei, não salvei, vocês têm salvo, né? Deixa eu já olhar aqui. Esquisito. Deixa eu ver aqui. Engraçado, não salvou, né? Aquelas coisas inexplicáveis, né? Mas não tem problema. O que a gente faz acompanhando, então, deixa eu puxar aqui. Nosso Código Penal. Só para a gente passar novamente aqui. E aí você acompanha comigo aí no seu Código Penal, ok? Meu Deus, olha como tá grande isso. Bom, quem estiver acompanhando, acompanha aí no seu caderno para a gente lembrar o que nós trabalhamos a respeito dos crimes contra a administração pública. Muito cuidado, que nós temos os crimes contra a administração pública, os crimes praticados por funcionários públicos contra a administração pública, que é o que a gente viu na última aula, que é o que nós resolvemos exercícios, tá? E eu até deixei uma lista de exercícios com vocês, eu trouxe outra, mas não tem problema, você também pode, aquela lá está com gabarito, está comentada, a gente vai resolver outra aqui. Mas também nós temos os crimes cometidos por particular contra a administração pública.
E nós ainda temos os crimes cometidos por particular contra a administração da justiça. Esses crimes, eles costumam vir muito em prova da polícia, tá? Então, olha só, nós vimos aqui, artigo 312, né, o peculato. O peculato nós colocamos, acompanha lá no seu material, no seu caderno, no caderno que você montou na última aula, tá? Bonito esse caderno aqui, Brenda, gostei. Aí. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem público ou particular de que tem posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. A gente costuma falar que é o furto, né, do servidor público, do funcionário público. Reclusão de 2 a 12 anos e multa. Temos que saber pena, temos que saber o verbo. Então, lembra? Beleza. Eu esqueci aqui, alguém, como é que chama? Acho que a Ana guardou. Então, aqui, pessoal, peculato, você grife no seu caderno, ou você grife no seu código. O verbo é apropriar-se o servidor, funcionário público de dinheiro ou de qualquer outro bem que ele tenha, a posse em razão do cargo. Ou ele desviar isso em proveito próprio ou proveito alheio, tá? Eu também tenho uma outra situação em que eu aplico essa mesma pena. Reclusão de 2 a 12 anos é multa. Em que caso, pessoal? Vai ter o caso que o funcionário não vai ter a posse do bem. Olha aí, ele não tem a posse do bem. Mas ele concorre para que seja subtraído, ou mesmo sem a posse do bem, ele venha subtrair em proveito próprio ali, se valendo da facilidade que proporciona a qualidade de funcionário. Então, aqui também vai ser 2 a 12 anos. Vimos também que há a possibilidade do peculato culposo, senhores, o peculato culposo. Então, se falar lá que somente vai ser a título de dolo, vocês sabem, não, o peculato culposo, pessoal, negligência, imprudência ou imperícia, ele possibilitou que outra pessoa cometesse esse crime, tá? Não vai ser mais reclusão, vai ser detenção de 3 meses a 1 ano, beleza? Agora eu vou ter aqui as situações, pessoal, que vão ter a natureza de extinção da punibilidade dentro do peculato, tá? Ou redução da pena. Mas lembre, eu só vou ter possibilidade de extinção da punibilidade ou redução da pena diante do peculato culposo. Se você fizer o peculato, né, apropriar-se funcionário público de dinheiro, enfim, você não tem o direito a essa redução nem a extinção da punibilidade. No máximo, você vai ter a situação do arrependimento posterior, lá do artigo 16. Lá do artigo 16, beleza? Então, olha só. No caso de peculato culposo, se a reparação do dano for realizada antes da sentença irrecorrível, tá? Da sentença irrecorrível, vai extinguir a punibilidade. Agora, se ele realizou essa reparação do dano depois, vai poder reduzir a pena de metade, ok? A pena imposta. Direito penal, cabe, vai cair para todo mundo. Mas aí qualquer informação vai falando lá na frente. Então eu acho que eu tô Vê lá na secretaria, meu amigo. Tá? Beleza? Olha lá. Aí eu tenho, pessoal, peculato mediante erro de outrem. Peculato mediante erro de outrem. Então aqui, pessoal, aqui vai ser aquela pessoa que se apropria de dinheiro ou de qualquer utilidade quando ele recebeu por erro de outra pessoa teve o erro e entregou esse dinheiro para ele mesmo assim ele se apropriou. Reclusão de 1 a 4 anos e multa, tá? Crime de peculato, pessoal, crime contra a administração pública, crime praticado por funcionário público contra a administração em geral. Crime praticado por funcionário público contra a administração em geral, perfeito? Cai muito em prova. Aí nós vimos aqui, né? Inserção de dados falsos em sistemas de informação. Dá uma olhada, que você inserir dados falsos em sistemas públicos de informação, tá? A reclusão é de 2 a 12 anos e multa. É igual peculato. Agora, se você modificar ou alterar informações de forma não autorizada,
Não quer dizer que você está colocando informação falsa, senhores, tá? Mas se você modificar isso, você é funcionário e modifica sem autorização e nem solicitação da autoridade competente, a sua pena é menor, tá vendo aqui? Detenção de 3 meses a 2 anos e multa. Então, tome cuidado. Inserção de dados falsos em sistema de informação tem a mesma pena do crime de peculato. Eu acredito que pode vir questões desta forma. O crime de inserção de dados falsos em sistema de informação tem a mesma pena do peculato. Depois você me fala, se não cair, beleza, mas pelo menos vocês vão treinando com relação a isso. Vai batendo o olho dos crimes, pelo menos dentro dessa sistemática por exemplo, lá dentro dos crimes contra a vida, ou dentro dos crimes contra a administração, veja quais são os crimes, quais são os qualificadores que acabam ficando com a mesma pena uma da outra. Porque eu não sei porquê, mas eu tenho apostado numa situação como essa, tá? Aí, olha aqui. A extravio e sonegação e inutilização de livre documento, emprego irregular de verbas públicas, tá, pessoal? Aqui não quer dizer que eu tô pegando dinheiro público, não. Se eu estivesse pegando dinheiro público, era peculato. Aqui, simplesmente, pessoal, foi destinado uma verba para a saúde, pegou essa verba da saúde e meteu na educação. Dar a verbas ou rendas públicas a aplicação diversa da estabelecida em lei. A lei determinou que aquela verba seria levada para onde? Para a saúde. Foi colocada onde? Na assistência social. Tudo bem, pode ser que seja dentro da saúde também. Vão lá na educação, né? Que é diferente. Beleza. Isso aí é crime? É. Só que a detenção, 1 a 3 meses ou multa. Outro crime que é muito, muito cobrado são esses próximos 2 crimes aqui. Concussão e corrupção passiva. Lembre, a concussão e a corrupção passiva são crimes cometidos por funcionário público contra a administração. Agora, a corrupção ativa é crime realizado por particular contra a administração. Vou colocar aqui, ó, só no caderno para a gente ver, ó. A concussão e a corrupção passiva. Opa. É crime praticado, vou colocar aqui, funcionário público contra a administração. Agora, a corrupção ativa é crime do particular contra a administração. Ok? Isso aqui é extremamente importante. Extremamente importante. Certo? Então, caiu lá na tua prova. Concussão e a corrupção passiva é o funcionário público contra a administração. É ele exigindo, ou é ele solicitando, ou é ele recebendo. Agora, quem oferece é o particular. Ok? É o particular. Vou voltar lá. Beleza? Olha aqui, ó. Na concussão é exigir. Vai estar lá na tua prova, exigir. Vantagem indevida. Mas aí, o que ele pode ser um imbróglio na tua prova? Que eu preciso que você desvende isso na hora da sua prova, tá? É exigir, olha lá, para si ou para outra, indireto ou indiretamente, ele pode brincar com isso, com direto e com indiretamente. Ele pode brincar na tua prova, por isso que grifa lá no seu código. Ele pode brincar com a tua prova que ainda fora da função, ou mesmo antes de assumir a função, ele pode fazer essa brincadeirinha com você aí, tá? Ele pode fazer essa brincadeirinha com você aí, mas em razão dela. Gente, olha só, esse crime aqui, ele é tão importante para a nossa prova, tá? Para a nossa prova. Porque nós tivemos uma modificação do pacote anticrime. Então, grifa aí de todo tamanho para vocês. Essa modificação do pacote anticrime, ele modificou a pena, pessoal, tá? Antes,
era até 8 anos, agora é de 2 a 12 anos e multa. É a mesma pena do peculato. Por que eu acho que isso vai cair na tua prova? Ele vai botar que o crime de concussão tem a mesma pena do crime de peculato, que antes não tinha. Antes não tinha. Agora é a mesma, tá? Vamos brincar com essas penas. Olha, eu tenho visto, por exemplo, o que eu tenho trazido para vocês? Letra fria de lei é a minha maior aposta, tá? Mas eu não deixei de trazer em aula, em sala de aula, jurisprudência. Doutrina, pode até parecer heresia, mas eu vou dizer, não lê a doutrina, não. Não é heresia, não, é coisa certa. É doido o professor te mandar ler doutrina para a prova de concurso. A não ser que você vai fazer um concurso para magistratura, Ministério Público, mas tipo assim, mesmo assim tu ainda não lê doutrina. Você não vê uma pessoa que passou nessas provas dizendo que estudou a doutrina inteira. Ele fala, não, ó, é os revisaços lá da Juspódio, a sinopse da Juspódio, entendeu? Quando eu dou aula na faculdade, quem já foi meu aluno aqui na faculdade, sabe que eu cobro o fichamento, né? Daí a Paulinha, que foi minha aluna na faculdade, teve que fazer o fechamento do Norberto Avena, não foi, Paulinha? Olha lá, a Fema também, né? Por quê? Porque eu falo que é o momento de ler doutrina na faculdade. Por isso que eu cobro, eu ainda dou muito ponto para o fichamento. Mas, agora não é o momento. É ler jurisprudência e letra fria de lei. E eu acho que a letra fria de lei, em crimes como esses daqui, vão te cobrar dessa forma, tá? Então, se atentem que a concussão teve uma modificação da Lei 13.964 de 2019, que é o pacote anticrime, que ele modificou a pena, tá? 2 a 12 anos. Agora, olha só, tem a situação do excesso de exação. Se ele exigir um tributo ou contribuição social que ele sabe que é indevido, ou que o cargo dele demonstra que ele devesse saber que é indevido. Ou então, pessoal, mesmo sendo devido, ele faz isso de meio vexatório, tá? Ou gravoso, de forma que a lei não permita. Dá uma olhada aqui, reclusão 3 a 8 anos e multa, beleza? Aí aqui, se ele desviar o que ele recebeu indevidamente para recolher os cofres públicos, porque nós vamos ter, né? Eu tenho que recolher o tributo e recolher os cofres públicos. Se ele desvia, 2 a 12 anos e multa. Beleza? Então, crime de concussão, além da sua importância dentro do rol e cobrança dos crimes contra a administração pública, teve a modificação do pacote anticrime. Corrupção passiva, senhores, a corrupção passiva, ela é igualzinha à concussão. Mas aqui, ao invés dele exigir, ele solicita. Ao invés dele exigir, ele recebe. Sabe aquela situação que você está no trânsito ali? E você está sem carteira de motorista, né? O documento do teu carro está atrasado. O guarda te para. Ele vai prender o teu carro. Você fala, não, amigo, vamos ver isso daqui. Aí você pega lá uma nota de 50 e bota dentro do bolso dele. Ele não te pediu nada. Mas ele recebeu aquela nota. Corrupção passiva. Tá? É a corrupção passiva. É você. Só que aí eu tenho um caso. No caso da concussão é exigir. Na corrupção passiva é solicitar ou receber. Tá? Tem que fazer essas palavrinhas depois, beleza? Aí eu vou ter a possibilidade de aumento de pena de 1/3. Se, em razão dessa vantagem, o funcionário realmente retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício. Agora aqui, se ele faz isso cedendo a pedido ou influência de outrem pessoal, é o privilégio, a corrupção passiva privilegiada. Ele sabe que ele está fazendo coisa errada, mas foi a pedido ou influência de um superior, alguma coisa, detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Cuidado, pessoal. Olha aqui, ó. A facilitação ao contrabando ou descaminho é crime cometido por funcionário contra a administração. O contrabando e o descaminho é do particular contra a administração. Então, olha só, vou colocar lá no nosso caderno. Aqui, ó. Aqui. Corrupção passiva
Não, concussão, corrupção passiva. A facilitação de contrabando ou descaminho é do funcionário público contra a administração. Agora, o descaminho ou contrabando, e o contrabando, aí já é do particular contra a administração. Tá vendo aí? Gente, a nossa banca, ela é tão assim, que cobra, como a gente já viu, situações que a gente nunca imaginava cobrar. Eu não duvido nada que ela coloque. O crime de descaminho é o crime cometido por funcionário público contra a administração pública. Eu posso estar aqui, depois você abre essa aula aqui, eu posso estar. A gente vai sempre brigar pelo mais. É por isso que eu estou detalhando, por isso que eu trago exercício, por isso que a gente faz jurisprudência. Mas a nossa banca vai pegar a gente em situações simples que você não deu valor. Entendeu? Você pensa, facilitação do descaminho. E o descaminho, ai meu Deus, e ele vai pedir. O crime de facilitação do contrabando ou descaminho é crime do particular. Verdadeiro ou falso? Falso. É crime do funcionário público contra a administração. Beleza? Olha lá. A prevaricação, pessoal. Olha aqui, 3 a 8 anos e multa, tá? A prevaricação é aquele seu crime que você vai cometer se você for burro. Não prevariquem, pessoal. Não deixem de praticar um ato que você devia praticar de ofício para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Não faça isso. Não retarde um ato indevidamente para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Eu não vou atender porque eu briguei com ela na época da escola. Então, eu vou retardar o procedimento dela aqui. É a Karina, né? A Karina, só porque... Né? Não, a Karina não. Vou fingir que eu vou atender bem a Karina, mas eu vou pegar o procedimento dela e vou engavetar. Prevaricação. Karina é muito minha amiga, gente. Então, eu não vou... Eu vou fechar os olhos pro crime que ela está cometendo. Tudo isso é prevaricação, tá? Então, não pode. Só que aqui, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Dá até pra Karina ficar chateada. Porra, Fabiana, 3 mesinhos só, mano. Eu tô aqui respondendo agora por tráfico de drogas e tô podendo responder só 3 meses a 1 ano pra me salvar. Não, deixa eu chorar a sua mãe. A mãe do outro. Só que eu tenho uma prevaricação aqui, pessoal, que ela é específica, que é do diretor de casa penal ou de agente público, que ele possibilita o preso o acesso ao aparelho telefônico, tá? Que permita a comunicação com o ambiente externo. Dá uma olhada que é a mesma pena. 3 meses a 1 ano. A diferença, aí é que tá o brilho da OCP. Ela vai dizer que o crime de prevaricação do caput do 319 tem as penas, a pena igual à prevaricação do diretor da penitenciária, ou seja, 3 meses a 1 ano e multa. Tu vai lembrar o quê? Que a prevaricação tem multa, mas que essa prevaricação aqui do 319A não tem a multa. Um tipo da prova, pessoal, que é aquela prova assim, ele não vai trazer para o serviço público os melhores, não. Vai trazer quem decora mais. Vamos para a guerra. É a minha dificuldade. Se vir uma prova dessa aqui com esses detalhezinhos, Jesus, prepara para chorar. Ainda bem que não, a minha vai ser assim, só, né? Mas preparem que eu aposto na prova de investigador dessa forma. Condescendência criminosa, pessoal. Aqui é o do superior hierárquico bonzinho. Ele deixa por indulgência, o que é isso? Dó, né? De responsabilizar o subordinado dele que cometeu infração no exercício do cargo. Detenção de 3 meses a 15 anos, ou de 15 dias a 1 mês ou multa. Aí eu tenho advocacia administrativa, violência arbitrária, abandono de função, exercício funcional ilegal antecipador ou prolongado, violação de sigilo funcional, outro crime que eu aposto que pode vir na sua prova, né? É aquela história de você não aguentar a sua língua dentro da boca, revelar fato de que tem ciência e razão do cargo, que deveria permanecer em silêncio. Detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Dá até gosto, né, de contar para os outros, né? Pouca coisa, né, Brenda? Diz aí, não aguenta língua na boca, não é verdade? Aí,
A problemática vai ser o seguinte, é você saber que nas mesmas penas vai incorrer a pessoa que permite ou facilita o fornecimento e empréstimo de senha ou qualquer outra forma. Você vira e fala o seguinte, ele vai cair na sua prova assim. João permitiu ao seu colega de trabalho, José, que este utilizasse a sua senha para ter acesso aos sistemas de informação de banco de dados da administração pública que José não teria autorização. Dessa forma, João responde pelo crime de violação de sigilo funcional. Tu bota na tua prova, bem, tu bota na tua cabeça, oxe, ele não revelou nada. Mas, dá uma olhada aqui, as figuras equiparadas, tá? Se eu utilizar indevidamente o acesso restrito, eu tenho acesso, mas eu quero usar o meu acesso para poder vigiar, sei lá, a minha irmã, vigiar o meu namorado, entendeu? Aí fala, qual é o crime? Violação do sigilo funcional. Você já pensa logo, opa, eu não estou revelando nada. Então, você precisa saber essas figuras equiparadas, beleza? Bom, agora nós vamos entrar aqui, pessoal. Vou colocar aqui do lado, eu vou colocar aqui o caderno do outro. Vai dar certo aqui, eu vou diminuir um pouquinho este. É, mas só para mim, isso. Vamos entrar aqui nos crimes do particular contra a administração pública. Brenda, se tu quiser pegar aqui, eu vou ver bem aqui do lado, tá? Mas eu gostei muito deste livro. Sempre quis ter um radimento deles. Naquela bem invejosa, né? Ai, Brenda, sempre quis ter um desse. Vamos lá. Agora a gente pega aqui, vou abrir aqui outra página. Dos crimes do particular contra a administração pública, tá? Particular contra a administração pública. E o primeiro deles, pessoal, que nós vamos trabalhar aqui agora, beleza? É o crime de usurpação de função pública. Vamos lá. Bom, este crime aqui, pessoal, artigo, coloca aí, 328 do Código Penal. Tá bem aqui, vou colocar para vocês, tá bem do lado, para vocês irem vendo junto. Olha o que ele fala. Usurpar o exercício da função pública. Qual a pena, senhores? Olha lá, vamos esquematizar. Pena, detenção de 3 meses a 2 anos e multa. Se liga, é multa, tá? Cuidado com isso na sua prova. Aí, pessoal, olha só. Se eu tiver uma situação em que ele vai auferir vantagem, eu vou estar diante de uma qualificadora, e essa pena, ela vai ser de quê? De reclusão de 2 a 5 anos e multa. Dois a 5 anos e multa. Perfeito? Precisamos saber isso, nada além disso, senhores. Vamos lá. Próximo crime. Depois nós vamos trabalhar a jurisprudência, tá? Crime de resistência. Crime de resistência, senhores. Artigo 329. A ideia aqui, pessoal, é opor-se à execução de ato legal
mediante violência ou ameaça ao funcionário público, tá? Para executá-lo ou quem lhe esteja prestando auxílio. Qual é a pena, senhores? A pena, olha aqui, detenção de 2 meses a 2 anos. Tenho multa? Não. Preciso levar isso em conta. Preciso ficar em QAP com relação a isso, tá? Precisamos muito. Crime de resistência. Só que eu tenho aqui, pessoal, outros detalhes dentro do crime de resistência, gente. Outros detalhes do crime de resistência. Se em razão da resistência realizada pelo particular, o ato não for executado, então, se o ato não se executa, aí vai ser reclusão de 1 a 3 anos, tá? De 1 a 3 anos. Crime de resistência. Gente, essa foi a melhor forma que eu descobri na minha vida para estudar os crimes em espécie, tá? É fazer esquematização disso daí, depois ir para a jurisprudência e para o exercício. Não consigo estudar de forma diferente mais isso na minha vida, tá? Outro crime, pessoal, olha aí, desobediência. Desobediência. Dá uma olhada, artigo 330. Gente, eu já vi em prova, dessas provas sim, ele cobrando o artigo. Olha só. Olha aqui. Artigo 330. Aqui, pessoal, é você desobedecer uma ordem legal. Legal. Emanada por funcionário público. Olha aqui, detenção de 15 dias a 6 meses. E multa. Vamos lá, grifar aqui o e multa. E multa. O outro crime, pessoal, que é aquele crime que o STF bota casaco, tira casaco, bota casaco, tira casaco. É desacato, não é desacato? É desacato, pessoal. Vamos lá. Desacato. Artigo 331, senhores. É desacatar quem, gente? O funcionário público. Aonde? No exercício da função ou em razão dela. Então, no exercício da função ou em razão dela. Você está num local, né, pessoal, que a pessoa sabe, né? E você é desacatado, sabe? E te desacata em função da sua função, né? Pode ser. Não somente quando você estiver no exercício dessa função. Pena. Para mim devia ser uma pena imensa, tá? Mas não. Vamos lá, pena. Detenção. Detenção de 6 meses a 2 anos. Ou multa, tá? Nós vamos falar depois da jurisprudência aqui também, beleza? Outro crime, pessoal, que é também, até agora, dá uma olhada. Eu só tive aqui detenção, dá uma olhada, vê se eu não estou errada. Eu só tive aqui detenção, eu só tive aqui detenção, mais uma vez eu tive aqui detenção. Você já olha, né? Opa. Outro crime, pessoal, tráfico de influência. Tráfico de influência, pessoal. Artigo 332 do Código Penal. Nesse caso aqui, pessoal, o que o particular apronta? Ele solicita, ele exige, ele cobra, ele obtém. Ah, vou colocar os verbos, né? Solicitar, exigir, cobrar, obter. Vantagem ou promessa de vantagem a pretexto de influir em ato. Tá? Não, pode deixar que eu conheço o servidor daquele setor lá.
você me dá tantos reais que eu vou conseguir com ele lá para liberar alguma coisa para ti lá, tua licença, tua não sei o quê, entendeu? Beleza. Aqui, pessoal, reclusão de quê? Falei, 2 a 5 anos e multa. Dá uma olhada aqui, que eu já não tenho mais detenção. Que eu estou diante do que aqui? Da reclusão. E aqui voltou e multa. Beleza? Agora, pessoal, eu vou ter uma causa de aumento deste crime aqui. E qual é essa causa de aumento? Se ele vir, aumenta de metade, tá? Se o agente alega ou insinua que a vantagem também é destinada ao funcionário público, se alega ou insinua que a vantagem também é para o funcionário público. Tá? Então, tome muito cuidado. Vai ser reclusão de 2 a 5 anos se eu falar, olha, eu tenho um amigo lá nesse setor, me paga tanto que eu vou conseguir com que ele libere a tua licença lá. Só que aí, né, vai ter que ser um pouquinho maior, porque às vezes ele me cobra lá e tal. Você já insinuou, né? Você já insinuou que a vantagem também era para o funcionário público de lá. Vai aumentar a pena de metade aqui. Beleza? Crime extremamente importante vem agora, pessoal, que às vezes derruba a gente. Corrupção ativa. Senhores, a corrupção ativa, artigo 333. Aqui se oferece ou se promete vantagem lícita. Entendeu? Lembrem-se, pessoal, que a corrupção ativa é o crime do particular contra a administração. A corrupção passiva é o solicitar, é o exigir. É você que vai ser policial e vai exigir não, perdão. É o receber, é o solicitar ou receber, tá? A concussão é que é o exigir, tá? A concussão é que é o exigir. Agora, olha aqui. Pena, reclusão. Olha aqui. Pena. Reclusão de 2 a 12 anos e multa. Mesma pena do peculato, tá, pessoal? Aqui vou botar de azul, porque eu vim com uma reclusão. E aqui eu tenho e multa. Perfeito? Só que eu vou ter aqui uma majorante. Certo? Eu vou ter aqui uma majorante. Olha o que ele fala. A pena é aumentada de 1/3 se em razão da vantagem o funcionário retarda ou omite ato de ofício. Porque aqui, pessoal, é um crime formal. O crime de corrupção ativa é um crime formal. O que quer dizer o crime formal? O crime formal e o crime material está relacionado com o que dentro da teoria do crime? Ao resultado, né? Lembra lá que a gente fala que dentro da teoria do crime, o que eu tenho? Eu tenho que o crime é fato típico, ilícito e culpável. Dentro do fato típico, eu tenho conduta, nexo, resultado e tipicidade. Tá entendendo? Quando eu estudo o resultado, é que eu vou ver lá dentro do resultado normativo ou jurídico e o resultado naturalístico. No resultado naturalístico, eu tenho crime formal, crime material e crime de mera conduta. Eu coloquei na outra aula. Eu tenho aqui crime formal, crime material e crime de mera conduta. No crime formal, eu tenho conduta e eu tenho resultado naturalístico.
No crime material também eu tenho conduta e resultado naturalístico. Só que no crime de mera conduta eu só tenho conduta. Tá bom? Agora, a consumação do crime formal se dá com a realização da conduta. E a consumação do crime material se dá com o resultado naturalístico. Se dá com o resultado naturalístico. Beleza? Nesse caso aqui, a corrupção ativa, pessoal, o particular já consuma. O crime de corrupção ativa já se realiza quando o particular simplesmente oferece. Para a caracterização do crime de corrupção ativa, eu preciso que o funcionário público tenha aceitado. A prática do crime de corrupção ativa pressupõe a prática do crime de corrupção passiva. Vai cair na prova. Verdadeiro ou falso, senhores? A prática do crime de corrupção ativa pressupõe a prática do crime de corrupção passiva. Vocês entenderam a pergunta? Entenderam a pergunta? E aí, verdadeiro ou falso? Estou te afirmando que o crime de corrupção ativa pressupõe a existência do crime de corrupção passiva. Certo ou errado? Errado. Porque você vai cometer corrupção ativa no simples prometer, no simples oferecer. Se o policial lá do outro lado não aceitar, mesmo assim você cometeu crime formal. Agora, se por tua culpa ele deixou de fazer o ato, você ainda tem a majorante. E ele vai responder pela corrupção passiva. Entendeu? Sacou? Beleza? Crime de descaminho, pessoal. Vamos lá. Crime de descaminho. Toma cuidado, pessoal, que o crime de descaminho, nós vamos ver logo depois que a gente finalizar isso, muita jurisprudência com relação a isso. Eu tive uma aluna que fez um TCC muito bom, que ela trabalhou o princípio da insignificância nos crimes contra a administração pública. Por quê? Porque nós temos, pessoal, que nós vamos ver jurisprudências do STJ afirmando peremptoriamente que não cabe o princípio da insignificância nos crimes contra a administração pública. Mas esse mesmo STJ possibilita que, no caso do descaminho, se ele não ultrapassar 20 mil reais, aplica o princípio da insignificância. E o crime de descaminho é contra a administração pública, só que é do particular, tá? Mas nós vamos ver. Olha aqui, crime de descaminho, artigo 334. Então, aqui é iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela saída ou entrada ou pelo consumo de mercadoria. Beleza? Olha aqui a pena. Reclusão de 1 a 4 anos. Tem multa aí, pessoal? Não, tá vendo? Somente aqui, reclusão. Agora que tá. Nas mesmas penas, vai ver aquela pessoa que pratica, olha aqui, navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei. Salvo engano, a navegação de cabotagem é aquela navegação de um porto para outro, tá? Vou até confirmar isso com a mamãe. Mas a mamãe foi minha professora de geografia, eu acho que eu não errei não, tá? Se a pessoa pratica um ato assimilado a descaminho, se ela vende, vou puxar para cá, ou ela expõe a venda, ou ela mantém depósito, olha aqui, no exercício de atividade
comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, que introduziu clandestinamente no país, ou importou, ou que sabe que a introdução clandestina tem território nacional, ou de importação fraudulenta. Cuidado que vai poder confundir depois, a gente vai ver com contrabando, tá? Aí ele coloca aqui também, olha, aquele que adquire, recebe ou oculta a mesma coisa. Olha aqui, mercadoria, procedência estrangeira, desacompanhada de documentação ou acompanhada de documento falso, tá? Também vai responder por essa mesmo crime. Agora eu vou ter a possibilidade aqui de pena em dobro. Olha lá, eu vou ter a possibilidade de pena em dobro, dá uma olhada. Se o crime de descaminho for praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial, tá? Tem que saber isso para a nossa prova. Tem que saber isso para a nossa prova. Contrabando, senhores. Vamos aqui ao contrabando. Depois nós vamos pegar a jurisprudência desses daí. Esses daí acaba caindo muito a jurisprudência. Contrabando. Olha lá. Artigo 334-A. Olha o que é contrabando. Olha a diferença. No descaminho, é a situação lá do pagamento de imposto da mercadoria. A mercadoria entrou sem pagar imposto. No contrabando, não. No contrabando, que a gente tem é importar ou exportar. Só que agora mercadoria proibida. Tá? Aqui, reclusão. De 2 a 5 anos. Tem multa? Não, também. Então, se vir ou no contrabando ou no descaminho, em alguma alternativa, colocando multa, senhores, vocês já sabem, não tem. Agora eu vou ter as situações que vai incorrer nas mesmas penas, pessoal. Se cometer algum ato assimilado a contrabando, tá? Se ela, olha aqui, também a mesma pena do contrabando, se importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro ou autorização de órgão competente. Você deixou entrar no Brasil uma mercadoria que ela devia ter sido registrada pela Anvisa, por exemplo, e não passou por esse registro. É contrabando, tá? Não quer dizer que a mercadoria é proibida, ela não passou pelo registro dos órgãos competentes, tá? Se eu tenho uma mercadoria que ela é destinada para exportação e você reinsere no território nacional uma mercadoria brasileira que é destinada à exportação, é contrabando. Vocês estão vendo aí o que ele pode cobrar na nossa prova e querer machucar a gente com isso? Você fala, ele reinseriu uma mercadoria que era uma mercadoria destinada à explotação. Pô, isso não é contrabando. Porque contrabando é mercadoria proibida. Responde pelo mesmo crime. Responde pelo mesmo crime. Aí, olha aqui, ó. Se vende, expõe à venda, mantém em depósito uma mercadoria que ela é proibida pela lei brasileira. Tá vendo aqui, ó, a diferença desse aqui de cima?
Porque aqui é quando você faz a importação fraudulenta. Aqui não. É quando você pegou uma mercadoria estrangeira proibida. Então, se você expõe à venda uma mercadoria estrangeira que ela teve uma importação fraudulenta, é descaminho. Se você faz a mesma coisa com uma substância proibida pela lei brasileira, não é que ela foi importada fraudulentamente, é que ela é proibida, é contrabando. Tá vendo como a gente tem que saber a diferença do contrabando pro descaminho? A mesma coisa aqui, ó. Mas isso dentro de uma atividade comercial, tá? Se você adquire uma mercadoria estrangeira, na verdade aqui, ó, olha aqui. Você vende, né? Expõe à venda. Já que eu coloquei essa daqui. Aqui de baixo, é a mesma coisa. Adquire aqui, ó, recebe, oculta minha mercadoria estrangeira. Só que agora é proibida, tá? Proibida pela lei brasileira. Tá vendo que a gente tem a mesma coisa aqui. Situações muito parecidas do descaminho com contrabando. Só que lá, situação fraudulenta, aqui mercadoria proibida. Tá, pessoal? Mercadoria proibida. Eu vou ter a mesma coisa aqui, pena em dobro. Se for contrabando em transporte aéreo, marítimo ou fluvial. Beleza? Então, muito cuidado com a diferença do descaminho com o contrabando. É importante que a gente consiga, sabe, de forma muito clara, ver essas diferenças na hora da nossa prova. Vamos lá. Outro crime, pessoal. Ok. Impedimento, perturbação, ação ou fraude à concorrência. Costuma não cair muito, tá? Mas vamos lá. Artigo que 335. O verbo é esse, né? Olha lá. Impedir, perturbar ou fraudar concorrência pública ou venda em asta pública promovida pela administração federal, estadual ou municipal. Se eles fossem cobrar um crime desse na tua prova, talvez ele cobraria isso, dizendo que seria somente federal. Mas grifa aí no seu código que é federal, estadual, municipal, ou por entidade paraestatal. Bem, o que é importante aqui? Detenção, 6 meses a 2 anos, ou multa. Olha lá. Então, aqui, nós temos detenção. E aqui não é mais e multa, é ou multa, tá? Agora, aquela pessoa que recebe um dinheiro para deixar de participar da concorrência também vai responder. Olha lá. Incorre nas mesmas penas quem se abstém de concorrer ou licitar. Porque vai ter, né? Aquela pessoa que vai fazer isso. Impedimento, perturbação ou fraude. Olha aqui o outro crime que nós temos. Nós vamos passar o olho em todos, tá? Não quer dizer que a gente precisa saber todos, mas precisa saber que ele existe, tá? Inutilização de edital ou de sinal. Artigo 336. Olha o que ele fala. Rasgar ou de qualquer forma inutilizar ou conspurcar edital afixado por ordem de funcionário público, violar ou inutilizar o selo ou sinal empregado por determinação legal ou por ordem de funcionário para identificar ou serrar qualquer objeto. Detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. Olha só. Fala em edital ou multa. E aqui também eu tenho o quê? Detenção. Não é reclusão. Olha aqui. Subtração
ou inutilização de livro ou documento. Dá uma olhada, artigo 337. Subtrair ou inutilizar total ou parcialmente livro oficial, processo ou documento confiado à custódia de funcionário em razão de ofício ou de particular em serviço público. Reclusão. Mudou para reclusão de novo. 2 a 5 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Tá? Então, olha aqui o que nós temos. Reclusão. Volta aqui a reclusão. Por fim aqui, pessoal. Vou curtir. Por fim aqui, sonegação de contribuição previdenciária. Tá? Vamos lá. Que artigo nós estamos? Artigo 337-A. Olha o que ele fala aqui. Suprimir ou reduzir contribuição social e qualquer acessório mediante seguintes condutas. Omitir de folha de pagamento da empresa ou de documento de informação previsto na legislação previdenciária, segurados ou empregados. Quer dizer, eu tenho que informar que eu tenho aqueles funcionários e eu omito isso. Olha lá, omitir de folha de pagamento de empresa, documentação que fala sobre segurados. Vou colocar só isso, tá? Olha aqui a outra situação. Deixar de lançar mensalmente. Deixar de lançar mensalmente nos títulos próprios da contabilidade da empresa as quantias descontadas dos segurados. Quantias descontadas dos segurados. Você é lá empregador, né? Aí você desconta o INSS do seu segurado, mas você não passa para a Previdência. Entendeu? Olha lá, omitir total ou parcialmente receita ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuição social, tá? Qual é a pena, pessoal? Olha aqui, pena, reclusão de 2 a 5 anos e multa. Posso perguntar aos senhores, assim na sua prova. Olha que pergunta bacana para a prova. No caso do crime de sonegação de contribuição previdenciária, é possível que o réu seja beneficiado com a suspensão condicional do processo. Certo ou errado? Quando que cabe suspensão condicional do processo? Quando essa pena mínima aqui, ó, boa, Fabiela, errada. Quando essa pena mínima aqui, ela foi igual ou inferior a 1 ano. Se essa pena mínima aqui, olha, inutilização de sinal edital, cabe. Impedimento, perturbação de fraude à concorrência, cabe. Contrabando não cabe, porque não é igual ou inferior a 1 ano. O descaminho, cabe, ó. Igual ou inferior a 1 ano. Tá entendendo? Ele pode te cobrar isso na sua prova também. Tá? Aí, olha só, pessoal. Eu tenho uma situação, a situação mais importante dentro deste crime aqui é o parágrafo 1º e o parágrafo 2º, tá? Por quê? Perdão, o parágrafo 1º e o 2º. Eu tenho uma causa aqui de extinção da punibilidade. Em que situação que eu vou extinguir a punibilidade no crime de sonegação de contribuição previdenciária, pessoal? Se ele vir de forma espontânea, não está pedindo que seja voluntário, tem que ser espontâneo, então é da cabeça dele, é ele por ele mesmo. Ele declara
e confessa as contribuições, as importâncias ou valores e presta informações devidas. Deixa eu puxar para cá. Olha aqui, ó. Na forma definida em lei e regulamento, agora aqui que é importante, antes do início da ação fiscal. Então, aqui é antes do início da ação fiscal. Beleza? Extinção da punibilidade. Agora, vai ficar facultado ao juiz lançar. Perdão, tá? Fica facultado ao juiz, olha lá, deixar de aplicar a pena ou aplicar só a multa. Dá uma olhada. Ou aplicar só a multa se ele for primário, de bons antecedentes e, olha aqui, ó, o valor dessas contribuições passa para o seu caderno. Inclusive os acessórios em prova ele fala assim, exceto sem contar os acessórios, não. Eu vou até grifar aqui. Quem está acostumado com prova de concurso com esse tipo de crime, sabe que ele cobra na tua prova essa história dos acessórios, tá? Seja igual ou inferior ao estabelecido pela Previdência como sendo o mínimo para o ajuizamento das execuções fiscais. Ok? Aí agora, olha só, tenho essa situação bem daqui, eu tenho essa situação bem daqui, tá? Só que eu vou ter aqui, pessoal, também uma outra situação. Eu vou ter aqui uma redução de pena. Eu vou ter uma redução de pena de 1/3 até metade. Se o empregador ele não for pessoa jurídica e a sua folha de pagamento não ultrapassar R$ 1.510. Importante isso aqui para a nossa prova. Beleza? Finalizamos, portanto, os crimes cometidos por particular contra a administração pública. Aí você pode ver aqui, ó, quais são, vamos dar uma olhada de novo. Olha aqui, usurpação de função pública, resistência, desobediência, desacato, tráfico de influência, corrupção ativa, descaminho, contrabando, impedimento, perturbação ou fraude de concorrência, inutilização de edital ou de sinal, subtração e inutilização de livro ou documento, sonegação de contribuição previdenciária. Tá? Vou deixar para cá só enquanto vocês copiam. Peraí, vou deixar. Vou pegar uma água e volto aqui para a gente trabalhar a parte de jurisprudência.
Já, pessoal? Já, tranquilo? Seguimos? Firmes e fortes? Que isso, Fiema? O celular tá doido, é? Vamos lá. Tá na sua tela aí parte de jurisprudência, né? Nós trabalhamos algumas coisas na última aula. Vamos ver aqui o que nós não falamos. Olha aqui, olha. Dá uma olhada bem aqui, ó. Olha o que ele fala nessa jurisprudência aqui, pessoal, nesse formativo. O pagamento integral, quem tiver com a apostila, eu falei para trazer, né, o material da aula passada, né? Não era para deixar de trazer. O pagamento integral do imposto sonegado extingue apenas a punibilidade da sonegação fiscal, mas não influencia no delito de corrupção ativa que foi praticado em conjunto pelo agente. Vamos ver essa situação aqui. João, sócio de uma empresa, ofereceu... Deixa eu aumentar aqui para ficar melhor. Ó. João, sócio de uma empresa, ofereceu e pagou propina ao fiscal para que pudesse recolher um valor menor de imposto. Assim, em vez de pagar 400 mil de imposto, João pagou apenas 100 mil. Os fatos foram descobertos. João cometeu... Era cometeu que estava escrito em cima? Hã? João praticou, em tese, corrupção ativa. Artigo 333. Olha aí no seu material. E sonegação fiscal, da Lei 8.137 de 90. Antes que a denúncia fosse oferecida, João pagou a diferença do imposto devido acrescido de multa, juros e correção monetária. Este pagamento irá gerar a extinção do crime de sonegação fiscal. Ele não era a ideia dele, ele não tinha sonegado? Em vez de ele pagar 400, ele pagou 100? Só que aí, antes do oferecimento, olha lá, antes do MP oferecer a denúncia, o João foi lá e pagou a diferença. Poxa, ficou o kit do imposto. Então, com a sonegação fiscal, extinção do crime. Só que ele ofereceu dinheiro para o funcionário público pagar menos, né? Mas a corrupção ativa, ele vai responder, entendeu? Então, neste caso, sim, se cair na sua prova, vai gerar, sim, extinção da punibilidade na sonegação fiscal, mas não vai gerar com relação à corrupção ativa, tá? Deixa eu ver aqui outra que é interessante pra gente. Nós vimos esse daqui. Olha essa daqui, pessoal, com relação à desobediência. Dá uma olhada. A não configuração do crime de desobediência na hipótese de não atendimento por defensor público geral de requisição judicial de nomeação de defensor. Olha aqui. Não configura o crime de desobediência lá do artigo 330 a conduta do defensor público geral que deixa de atender a requisição judicial de nomeação de defensor público para atuar em determinada ação penal. A Constituição Federal assegura às defensorias públicas autonomia funcional e administrativa. Autonomia administrativa e independência funcional asseguradas constitucionalmente às defensorias públicas não permite, olha lá, não permite, que o Poder Judiciário interfira nas escolhas e nos critérios de atuação dos defensores públicos que foram definidos pelo defensor público geral. Olha aqui, informativo. Como que eu paro isso, hein? Paro.
Então, se ele não atender, não é crime de desobediência. Olha outra situação aqui do crime de desobediência. Comete o crime de desobediência o indivíduo que não atende a ordem dada pelo oficial de justiça na ocasião de cumprimento de mandado de entrega de veículo. Vai cair nessa prova. Comete o crime de desobediência do artigo 330 o indivíduo que não atende a ordem dada pelo oficial de justiça na ocasião do cumprimento de mandado de entrega de veículo expedido pelo juízo civil. O indivíduo depositário do bem recusou-se a entregar o veículo ou a indicar a sua localização. Essa conduta configura ato atentatório à dignidade da justiça, havendo a previsão de multa processual. Ocorre que a lei afirma expressamente que a aplicação de a multa ocorre sem prejuízo da responsabilização da esfera penal. Ou seja, além da multa que ele vai receber lá no juízo civil, ele vai receber ainda a criminalização lá do delito de desobediência do artigo 330. Vamos ver o que é mais aqui importante. Desacato, pessoal, dá uma olhada, continua sendo crime. Lembra que eu falei aquela história? Bota casaco, tira casaco, bota casaco, tira casaco, bora dar uma olhada. Eu aposto que vai cair na tua prova, porque foi uma briga tão recente, né? De falar que é crime, não é crime, é verdade, enfim, né? Olha aqui. A norma do artigo 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato, foi sim recepcionada pela Constituição de 1988. Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental, em que se questiona a conformidade com a Convenção Americana de Direitos Humanos, bem como a recepção pela Constituição de 1988 do artigo 331, que tipifica o crime de desacato. De acordo com a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos e do Supremo Tribunal Federal, a liberdade de expressão não é um direito absoluto. E em casos de grave abuso, é legítima a utilização do direito penal para a proteção dos outros interesses e direitos relevantes. Olha, pode vir até como um tema de discursiva a situação do desacato. Sabia? Então, dei uma estudada nessa situação do desacato. A criminalização do desacato não configura tratamento privilegiado ao agente estatal, mas proteção da função pública que por ele exercida. Vale ressaltar, no entanto, que, considerando que os agentes públicos, em geral, estão mais expostos ao escrutínio e à crítica dos cidadãos, deles se exige maior tolerância à reprovação e à insatisfação, limitando-se o crime de desacato a casos graves e evidentes de menosprezo à função pública. Vou fazer um tema de redação desse aqui, de discursiva, nas aulas de discursiva. Eu não dei aula sábado passado, não sei se eu vou dar aula de sábado, não, estou meio cansada. Mas acho que no outro eu vou dar. Mas vou fazer um texto sobre desacato. Bora ver o que vai sair. Tá? Então toma cuidado. Só que agora o STF, olha aqui, pessoal. 22/10/2020, cara. 22/10/2020. 22/6/2020. Né? Só que ele falou, olha, os agentes públicos, eles estão mais em contato direto até essa insatisfação do pessoal, tal. Então, não vai levar para qualquer coisa, né? Só vai levar mesmo para casos graves e evidentes de menosprezo à função pública, tá? Beleza? Deixa eu ver o que tem mais aqui que é bom para nós. Olha o descaminho, pessoal. Olha só. Descaminho, anote aí no seu caderno, é crime formal, senhores. Descaminho é crime formal. Então, olha o que ele fala aqui, olha. É dispensada a existência de procedimento administrativo fiscal com a posterior constituição do crédito tributário para a configuração do crime de descaminho, tendo sua natureza formal. Olha aqui, outra coisa importante que pode ir para o seu caderno também. Coloca no seu caderno. Olha aí que eu grifei. O pagamento do tributo não extingue a punibilidade no crime de descaminho. Olha aí. O cara vai lá, ele importou uma mercadoria sem pagar o tributo devido a essa mercadoria. A mercadoria não é proibida, só que ele não pagou o quê? Tributo. Tá? Então, muito cuidado, porque tem coisas que a gente vê na televisão que fala que é contrabando, quando na verdade é descaminho. Dificilmente você vê o Jornal Nacional, o Jornal Hoje, que fala desse caminho, né?
Tudo é contrabando. É descaminho. Aí ele fala, poxa, não, então beleza, eu trouxe esse produto. Não, calma. Eu vou pagar então o imposto. Já era, moleque. Que o pagamento do tributo não extingue a punibilidade no delito de descaminho. Olha aqui, ó. Mesmo que o denunciado pelo crime de descaminho faça o pagamento integral da dívida tributária, não haverá extinção da punibilidade. Olha aí, coisa linda para vir na nossa prova. Olha aqui, o falso se exaure no descaminho, né? Crime de falsidade pode ser absorvido pelo descaminho. Quando o falso se exaure no descaminho, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido, com o crime fim, condição que não se altera por ser menor a pena este combinado. Às vezes ele falsifica para dizer que pagou, né? O descaminho vai, vem com ele. Deixa eu ver. Olha aqui, ó. Tráfico de influência. Mero fato de o ministro ter pedido vistas do processo sem saber que estava impedido, devolvendo na sessão seguinte e declarando impedimento, não configura indício de que ele tenha praticado tráfico de influência. Dá uma olhada aqui. O que aconteceu? O Procurador-Geral da República ofereceu denúncia contra o ministro do TCU, Tribunal de Contas da União, pela prática do crime de tráfico de influência. Segundo a denúncia, o filho do ministro, em nome do pai, olha lá, em nome do pai dele, lembra o tráfico de influência? Não, me dá o dinheiro aqui, eu vou falar com meu pai e tal, não sei o quê, né? Recebeu o pagamento de um empreiteiro sob o pretexto de que iria influenciar em um processo que estava em curso no TCU, e no qual se analisava uma licitação fraudulenta vencida pela empresa do empreiteiro. Para o Procurador-Geral da República, o ministro do TCU teria demonstrado ao empreiteiro que poderia influenciar no trâmite do caso ao pedir vistas do processo. Na sessão seguinte do TCU, ele devolveu os autos e declarou seu impedimento para atuar no feito. Ele falou, poxa, eu não posso, porque foi o meu filho, né? O colegiado considerou não haver, em relação ao ministro, o PGR ofereceu denúncia, né? Só que aí o colegiado entendeu que não haver em relação ao ministro lastro probatório mínimo consistente em um conjunto de evidências seguros e idôneo capaz de demonstrar a materialidade do crime e indícios razoáveis de autoria. O cerne da imputação formulada contra o ministro decorre essencialmente do fato dele ter pedido vistas de um processo com a suposta intenção deliberada de postergar o julgamento, apesar de já saber que estaria impedido de atuar no feito. Ocorre que, desde a primeira vez em que o processo foi inserido na pauta de julgamento do TCU, até a ocasião do pedido de vista pelo denunciado, transcorreram quase 5 meses com diversos adiamentos retiradas, mas nenhuma delas por ato do ministro acusado. Tá? Olha aqui. Por isso, pessoal, é que ele devolveu depois de 14 dias, tá vendo? E declarou-se impedido. Aí dá uma olhada. Então, o que quer dizer? O mero fato do ministro ter pedido vistas do processo sem saber que estava impedido, devolvendo na sessão seguinte, não configura o tráfico de influência. O filho dele, sim, tráfico de influência, tá? Ele vai te contar uma história e vai colocar isso. Vai te contar uma história e vai colocar isso. Nós temos que esperar de tudo da banca OCP, de tudo. Por isso que, principalmente nessa parte de crimes contra... vou falar para vocês o que tem que estudar muito jurisprudência. Penal, administrativo. Tá? Administrativo, precisa estudar jurisprudência. Se você tiver tempo, legislação especial. Processo penal, não. Processo penal eu aposto mesmo na fria. Letra fria. Agora, penal, meu amigo, parte de crimes e administrativo, você pode pegar lá informativos e massacrar informativo, tá? Vamos lá, olha aqui, contrabando, pessoal. Vamos falar aqui do contrabando. A importação de arma de pressão, olha lá, importação de arma de pressão por ação de gás comprimido, ainda que de calibre inferior
a 6 milímetros configura crime de contrabando, sendo inaplicável o princípio da insignificância. Você pode colocar aí. Não se aplica o princípio da insignificância ao contrabando. Se aplica ao descaminho. Se não ultrapassar 20 mil reais. Tá? No descaminho se aplica o princípio da insignificância. Se não ultrapassar 20 mil reais o imposto devido. Agora, contrabando, never. Tá? E lembrem de uma coisa, há muito tempo o STJ dizia que era 10 mil reais, né? O STF 20 mil. Aí agora eles unificaram a situação do descaminho, tá? Olha aqui, configura contrabando e não descaminho, vai cair na tua prova. Essa importação de arma de pressão é descaminho. Tu vai falar, não é? Que eu estudei com a Fabi, é contrabando? Olha aqui, configura contrabando e não descaminho a conduta de importar à margem da disciplina legal arma de pressão por ação de gás comprimido ou por ação de mola. Olha só. A importação de arma de pressão está sujeita à autorização prévia, olha aqui, da Diretoria de Fiscalização. Deixa eu ver só uma coisa. Olha aqui. Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados pelo Exército Brasileiro. E só pode ser feito por colecionadores, atiradores, os CACs, né, e caçadores registrados no Exército. Além disso, deve se submeter às normas de desembaraço alfandegário previstos no regulamento para fiscalização de produtos. Gente, dá uma olhada aqui, ó. No contrabando, eu falei para você, né, que o contrabando é importar mercadoria proibida. Só que eu falei também que a pessoa que importa, exporta clandestinamente uma mercadoria que ela é permitida, só que ela depende de registro de autorização do órgão e ela não tem esse registro, também é contrabando. É o que acontece aqui. Não estou dizendo que essa arma de pressão é uma arma de pressão que ela é um produto proibido. Porque lembra que no contrabando nem tudo vai ser proibido, mas se eu depender de uma regulamentação de algum órgão, vai incorrer as mesmas penas, tá? Trata-se de mercadoria de proibição relativa, sendo sua importação fiscalizada não apenas por questões de ordem tributária, mas também interesses ligados à segurança pública. Não é possível aplicar o princípio da insignificância, mesmo que a arma de ar comprimida importada seja de calibre inferior a 6 milímetros. Vai pedir isso na sua prova, tá? Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Outra coisa. Também, vocês vão estar anotando, né? Esses daqui no caderno, tem que ter. Importação de colete à prova de balas configura contrabando. Anote no seu caderno, tá? Olha aqui. Configura crime de contrabando a importação de colete à prova de balas sem prévia autorização do comando do Exército. Olha aqui. A importação de colete à prova de balas não se enquadra em nenhum tipo previsto no Estatuto do Desarmamento. Aquele que poderia gerar algum tipo de dúvida seria justamente o artigo 18. Ocorre que colete à prova de balas não pode ser considerado acessório. Isso porque a palavra acessório, mencionada no artigo 18, é acessório de arma de fogo. Ou seja, algo que complementa, que se agrega à arma. Por exemplo, silenciador, mira telescópica. O colete à prova de balas é uma proteção contra a arma de fogo e não um acessório dela. Se eu importar é contrabando? Sim. Vamos ver aqui, ó. Anote no seu caderno. Competência da Justiça Federal para julgamento de descaminho e contrabando. Olha aqui. Compete à Justiça Federal a condução do inquérito que investiga o cometimento do delito, previsto no artigo 334, parágrafo 1º, a linha 4, inciso 4, na hipótese de venda de mercadoria estrangeira permitida pela Anvisa, desacompanhada de nota fiscal, sem comprovação de pagamento de imposto de importação. Competência da Justiça Federal, senhores. Pode vir na sua prova? Posso. Tá? Deixa eu ver aqui. Outra coisa importante, porque vai querer na sua prova assim, que a competência da Justiça Federal só vai ser competência da Justiça Federal no crime de contrabando e descaminho
se tiver prova da transnacionalidade da conduta. Pessoal, não. Anote no seu caderno. Justiça Federal é competente para julgar contrabando e descaminho, mesmo que não há prova da transnacionalidade. Porque na da prova vai dizer que é só se tiver prova da transnacionalidade. Tá? Muito importante. Não achem que a sua prova, e aí eu já uma aposta em que, por exemplo, eu tô muito em cima do muro com a OCP, onde eu fico assim, certeza que ela é uma banca legalista. Mas eu não sei até que ponto ela vai se manter legalista nessa prova. Então, a gente vai bater a letra fria de lei e vai bater também a jurisprudência. Eu preciso que você, se você não tiver impresso esse material aqui, imprima esse material e leia ele, tá? Que é muito importante. Olha só o que... Copiaram aí? Copiaram aí? Olha só o que teve aqui, ó. Em 2019, nós tivemos uma modificação no Código de Trânsito Brasileiro. Olha o que ele fala aqui, olha. Artigo 278. O condutor que utilize um veículo para a prática de crime de receptação, descaminho, contrabando, tá? Condenado por um desses crimes em decisão judicial transitada em julgado, terá cassado seu documento de habilitação ou será proibido de obter habilitação para dirigir pelo prazo de 5 anos. Tá? Então, você pode colocar aí. O condutor que utiliza o veículo para o crime de descaminho ou contrabando terá cassado seu documento de habilitação e será proibido para dirigir pelo prazo de 5 anos. Coloca no seu caderno, coloca assim. O condutor que utilizar o veículo, para a prática de crime de descaminho e contrabando, terá cassado seu documento de habilitação. E será proibido de obter a habilitação pelo prazo de 5 anos. Tá? Deixa eu ver aqui. Aqui acho que vai para a próxima aula, que é da Justiça, né? Aqui. Isso. Olha aqui, ó. Eu preciso que vocês leiam essas teses do STJ aqui, ó. Olha, fala aqui sobre o princípio da insignificância, consumação do crime de peculato apropriação. Leiam todos eles. Vamos lá resolver alguns exercícios. Na próxima aula, eu também preciso que vocês estejam com este material novamente aqui, tá? Com esse material de jurisprudência. Vamos ver aqui, questão de número 1. Vamos lá. Tudo tranquilo, gente? Tranquilo? Beleza? Então, vamos lá, questão número 1. Diz o seguinte: com relação aos crimes contra a administração pública, julgue o item subsequente. O tipo penal do crime de desacato é imputável ao servidor público no exercício de suas funções. Olha só. Prestem minha atenção. A ideia é o seguinte: o crime de desacato, pessoal, é um crime comum, né?
O que é ser um crime comum? Vai anotando, gente. Tem coisa que eu vou falando que não preciso mandar vocês anotarem. Lembra? Crime comum. Anota. O que quer dizer? Ele não exige uma qualidade especial do sujeito ativo, ou seja, pode ser cometido por qualquer pessoa, então é um crime comum. A dúvida que vai se gerar, pessoal, é se o funcionário público pode ser sujeito ativo do crime de desacato. Ok? Aí eu vou levar vocês aqui, que eu já botei um textinho aqui para facilitar a nossa vida, tá? Olha só. Eu tenho uma primeira corrente, pessoal, que diz o seguinte, que o funcionário público não pode cometer o crime de desacato. Parte da doutrina entende isso, pois este crime apenas poderia ser praticado por particular, tá? Essa primeira corrente está no final do seu material também, ou você pode acompanhar por aqui. Essa primeira corrente diz isso. Só que eu tenho uma segunda corrente, que diz que o funcionário público apenas pode figurar como sujeito ativo no crime de desacato se ele ofender o seu superior, tá? Se o superior ofender o seu subordinado, não será desacato, ok? E eu tenho uma terceira corrente que fala que o funcionário público pode sim ser sujeito ativo do crime de desacato quando ofender física ou moralmente outro funcionário público. Aqui na segunda corrente diz que o funcionário público só vai poder cometer o crime de desacato se ele ofender um superior. Para essa terceira corrente, não. Se você é funcionário público, você ofende outro funcionário público, você pode sim responder pelo crime de desacato. Isso porque no momento da ofensa, o funcionário público ofensor estaria se equiparando a um particular e deixando de lado a sua condição de funcionário público. E aí eu já mostro para vocês, essa é a corrente, que é aceita. Portanto, quando ele fala que o tipo penal do crime de desacato é imputável a servidor público no exercício de suas funções, está correto, tá? Questão de número 2. Diz o seguinte, em relação aos crimes contra a administração pública, julgue o item subsequente. A oposição manifesta pelo indivíduo, mediante resistência passiva, sem o uso de violência contra a ordem emanada por autoridades policiais que pretendessem levá-lo à delegacia sem que houvesse flagrante, é suficiente para caracterizar o delito de resistência. Dá uma olhada para cá. Olha só. Dá uma olhada. Aqui nós precisávamos conhecer o 329. Se você ver aqui, pessoal, resistência, eu coloquei, né? Execução, opor-se à execução de ato legal mediante violência ou ameaça, tá? Foi o que eu coloquei lá. Agora, olha aqui. O crime de resistência tem a seguinte redação. Opor-se à execução de ato legal mediante violência ou grave ameaça. Beleza? A funcionário público. Pena 2 a 8 anos. Há duas espécies de resistência. A resistência ativa e a resistência passiva. Olha aqui. A resistência ativa é aquela exercida com emprego de violência ou ameaça ao executor da medida legal, com a finalidade de impedir a execução do ato. Essa modalidade de resistência é a que configura o crime de resistência. Até porque, lá no próprio crime, ele fala violência ou grave ameaça. Só que eu vou ter a resistência passiva, que é o vice-vire. É aquela em que não há emprego de violência ou grave ameaça. Apenas uma abstenção do sujeito passivo. Neste tipo de violência não se configura o crime de resistência. Portanto, pessoal, olha lá. Se ele vir e sem uso de violência, não vai ser crime de resistência. Portanto, neste caso, o gabarito o quê? Errado. Gabarito errado. Tá? Beleza? 3. Diz o seguinte a 3. Ainda com relação a aspectos legais que concernem aos procedimentos policiais, julgue o item seguinte. Tanto o crime de contrabando
quanto o crime de descaminho tem como fim específico a regularidade fiscal. Eu cobro no contrabando que tenha uma regularidade fiscal. Em qual deles que eu cobro a regularidade fiscal? No descaminho. No contrabando, o que é? Mercadoria o quê? Proibida. Olha aqui, ó. Vamos olhar bem aqui, só para a gente ver acompanhando junto. Eu tenho gostado de trazer para vocês justificativa assim por escrita para a gente olhar. Olha aqui, ó. O crime de descaminho encontra-se tipificado no artigo 334 do Código Penal, que dispõe iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. O descaminho visa proteger o erário. O que é o erário, pessoal? É o dinheiro público, vedando a evasão de recursos provenientes de direitos e tributos do Estado. Por sua vez, o tipo penal correspondente ao contrabando visa tutelar a entrada e saída de mercadoria sem o devido controle, o que pode causar danos à economia, ao meio ambiente, à saúde e à paz pública. Com efeito, apenas o crime de descaminho tem como fim específico a regularidade fiscal. Lembra disso. Lá o descaminho é porque não pagou imposto, o contrabando é porque a mercadoria é proibida, tá? Então, a 3 está incorreta. 4. O crime de resistência somente ocorre quando há oposição à execução de ato legal mediante violência e ameaça, não se configurando quando o ato for ilegal. Pessoal, certo ou errado? Certinho, né? Lá no próprio artigo ele fala, se eu me opor a um ato ilegal. Gente, se eu me opor a um ato ilegal, eu estou no exercício regular de um direito. Entendeu? Vamos lá. Sim. Funcionário público. Então, 4 está correto, tá? Sim. Funcionário público que é responsável pela fiscalização. Ei, caramba, essa daí é top, hein? Essa daí vem na sua prova. Não olha o gabarito lá, não. Funcionário público. Primeira pergunta, olha para mim. Olha para mim. Funcionário público comete crime de descaminho rápido, sim ou não? Vamos lá, rápido. Levanta a mão rápido. Quem acha que funcionário público comete crime de descaminho? Vai lá, levanta a mão. Quem acha que funcionário público não comete crime de descaminho? Porra, vocês são muito fracos. Levanta a mão de verdade aí, cara. Bora, assume essa porra. Vai lá. Funcionário público comete crime de descaminho, sim ou não? Quem acha que sim, levanta a mão. Funcionário público não comete crime de descaminho. Não comete. Quem comete o crime de descaminho é o particular. Falei isso no começo da aula. Que vontade de falar, vocês são muito burros, mas não vou falar isso não. Claro que não. Obviamente que não. Eu tenho respeito, tenho uma ética profissional, entendeu? Jamais eu chamarei o aluno de burro. Eu vou botar bem aqui, ó. Dá uma olhada. Corrupção ativa, descaminho e contrabando, particular contra a administração. Tá? Vamos lá nessa, sim. Funcionário público que é responsável pela fiscalização da entrada e saída de mercadorias no Estado e deliberadamente não verifica o correto pagamento do imposto devido, comete o crime de descaminho, certo ou errado? Primeiro que funcionário público não comete o crime de descaminho. O crime que ele comete é esse aqui, ó. Olha para cá. Facilitação de contrabando ao descaminho. O senhor entendeu agora? Entendeu agora? Gabriela, você entendeu? Erra isso na tua prova para te ver, Gabriela. Erra. Eu só espero que vocês errem isso. Sabe por quê? Porque vai cair assim. Olha aqui, gente. CESP cobrou 2020. 2020 essa questão. Então, lembra? O funcionário que deliberadamente não olha se o imposto foi todo pago, ele está facilitando o descaminho que o particular cometeu. Não é o funcionário público que importa sem pagar imposto. É o particular, gente. O funcionário público vai verificar se o imposto foi pago. Entendeu, Paulinha? Brenda, tu não é isso não, Brenda. 6. A 6 é igual a 5. Né? Igual a 5. 7. Tá? 7.
Segundo a STJ, a previsão legal do crime de desacato a funcionário público não viola o direito à liberdade de expressão e pensamento previsto no Pacto de São José da Costa Rica, tá? Gente, lembra que nós tivemos toda essa celeuma com relação a isso? Que desacato não seria crime por causa da liberdade de expressão? O STJ também falou, você está ficando doido? Isso tem nada a ver com liberdade de expressão, tá? Certinho a 7. 8. Em uma rodovia federal próxima à fronteira do Brasil com o Paraguai, um caminhão foi parado. Olha aqui, prova da PRF, 2019. Eu fiz essa prova, não passei não. Mas eu acertei tudo de penal. O que eu errei foi trânsito. É sério. Fui super bem, cara. Administrativo, agora, trânsito, não sei por quê. A única matéria que eu não sabia bem era trânsito. Olha, em uma rodovia federal próxima à fronteira do Brasil com o Paraguai, um caminhão foi parado e vistoriado por policiais rodoviários federais. Além do motorista e do passageiro, o veículo transportava ilegalmente grande quantidade de mercadoria lícita de proveniência estrangeira, mas sem pagamento dos devidos impostos de importação. O motorista penalmente imputável, proprietário do caminhão, admitiu a propriedade do produto. Coitado, não é nem dele. O passageiro que se identificou como um servidor público alfandegário lotado no posto de fiscalização, pelo qual o veículo havia passado para entrar no território nacional, alegou desconhecer a existência dos produtos do caminhão e que apenas pegou carona com o motorista. A conduta do motorista configura descaminho em sua forma consumada, ainda que não tenha havido constituição definitiva do crédito tributário e ocorrência de efetivo prejuízo ao horário. Certo ou errado? Certo! O descaminho é crime formal. Não precisa. Foi a primeira jurisprudência que nós lemos aqui, ó. De descaminho. Olha aqui, ó. A primeira. Cadê? Olha aqui, ó. Descaminho é crime formal. É dispensada a existência de procedimento administrativo, fiscal, com posterior constituição do crédito tributário para a configuração do crime de descaminho. Tá vendo para que tu lê jurisprudência? E lembra aqui, a mercadoria é lícita, só que não estava pago os impostos de importação. Aí você já arrisca. Não é contrabando, é descaminho, tá? 9. João integra uma organização criminosa que, além de contrabandear e armazenar, vende clandestinamente cigarros de origem estrangeira nas ruas de determinada cidade brasileira. A partir dessa situação hipotética, Luiz subsequente. Considera que João e sua organização criminosa utilizem transporte marítimo. Lembra que vai acontecer alguma coisa? Vai acontecer o quê? Dobro. Boa, tá vendo aí? Considera que João e sua organização criminosa utilizam transporte marítimo clandestino para fazer ingressar no território do Brasil cigarros contrabandeados. Nessa situação, a pena pelo crime de contrabando será aumentada pela metade, certo ou errado, senhores? Errado. O aumento de pena aí é no dobro. Espero que em casa vocês estejam acertando também. 10. Olha aqui. O João integra uma organização, blá, blá, blá. A partir dessa hipótese, julgue o item subsequente. O crime de contrabando, como praticado por João e sua organização criminosa, foi tipificado no Código Penal brasileiro em decorrência do crime do princípio da continuidade normativo típica. Pessoal, dá uma olhada bem aqui. O que é continuidade normativo típica? Eu tiro aquele crime do ordenamento jurídico, só a sua parte escrita, né? Só o que está ali no código. Mas aquela conduta continua sendo crime em outro tipo penal. É a continuidade da norma tipificada em outra norma, tá? Olha aqui, ó. Cadê o 10? Só para vocês verem. Olha, o princípio da continuidade normativo típica se aplica quando há revogação de uma norma penal, mas a mesma conduta continua sendo crime no tipo penal revogador, ou seja, em outro dispositivo. O crime de contrabando passou a ter, no ano de 2014, tipificação própria no artigo 334 do Código Penal, tendo havido a derrogação do artigo 334,
que antes tipificava tanto o contrabando quanto o descaminho. Ou seja, retirou o contrabando junto do descaminho e deixou ele em outro. Com efeito, a conduta de uma organização caracteriza o crime de contrabando que está tipificado no nosso ordenamento, sim, em decorrência da continuidade normativa típica, tá? Então, o gabarito está correto na 10. Vamos lá. 11. Pedro é responsável pelo adimplemento das contribuições previdenciárias de uma empresa de médio porte. Nos meses de janeiro a junho de 2018, a empresa entregou a Pedro o numerário correspondente ao valor das contribuições previdenciárias de seus empregados. Mas Pedro, com dolo, deixou de repassá-lo à Previdência Social. Pedro é primário e de bons antecedentes. Pedro praticou o crime de sonegação de contribuição previdenciária. Pessoal, essa questão ela está errada. Porque o que o Pedro fez não foi isso aqui, ó. Olha lá. Não foi isso que ele fez. Ele não deixou de lançar, ele não omitiu lucros da contribuição, ele não omitiu folha de pagamento. O que ele fez, pessoal? A empresa entregou a Pedro numerário e ele deixou de repassá-la à Previdência Social. Esse crime, vou mostrar para vocês aqui no Código Penal. É apropriação indébita previdenciária. Olha aqui. Deixar de repassar à Previdência Social as contribuições recolhidas dos contribuintes. Então, você pega e não repassa, tá? Beleza? Vamos lá. 12. Então, tá errado. Em razão do princípio da proteção da coisa pública, o tipo penal que prevê o crime de descaminho não permite a aplicação do princípio da insignificância. Certo ou errado? Errado. Porque ele permite sim, tá, pessoal? Permite sim, tá? No descaminho permite sim. Até 20 mil reais. Coloquem aí do lado. Até 20 mil reais. Antigamente, o STJ dizia que era quando o valor era até 10 mil. E o STF até 20 mil. Hoje eles unificaram. 13. 20 mil. Isso. As condutas dos ilícitos de corrupção passiva e corrupção ativa são bilaterais. E assim, a condenação do corrupto passivo está vinculada à condenação do corrupto ativo. Certo ou errado, pessoal? Errado, tá? Elas são independentes e são autônomas. 14. Coloca aí. No mesmo contexto fático, são incompatíveis o crime de corrupção ativa praticado por particular e o crime de concussão praticado por funcionário público. Vocês acham que são incompatíveis? O cara exige. E eu dou? É incompatível, sim ou não? Pergunto aos senhores. Gente, a questão aí, pessoal, está correta. Cuidado com o que eu falei agora para vocês. Dá uma olhada aqui, ó. Dá uma olhada aqui. O que pode dar? É a passiva com a ativa. O crime de concussão, o núcleo do verbo é exigir, e configura uma imposição. Então, a conduta de exigir é incompatível com a conduta de oferecer e prometer. Toma cuidado, porque olha só, não quer dizer que ele está dando, ele está oferecendo, ele está prometendo. A pessoa exige. Eu tenho como oferecer para ela? Não, ela está exigindo. Entendeu? Então, cuidado para não se confundirem, tá? Então, está errada. Para finalizar, questão de número 15, ação 16. Constitui crime de resistência bloquear o ingresso de funcionário, de oficial de justiça, munido de mandado de intimação no domicílio durante o período noturno do sábado? Claro que não, né, gente? Não é. Não caracteriza a resistência. Exercício regular do meu direito de você entrar na minha casa só durante o dia portando mandado. Agora sim para embora. O crime de corrupção ativa e corrupção passiva são considerados crimes próprios praticados contra a administração pública. É crime próprio? Eu preciso de uma característica específica do agente?
Olha para mim, corrupção ativa é do funcionário ou do particular? Particular. O que o particular faz? Oferece ou promete. E a passiva? Solicita ou exige. Qual desses daqui é próprio? O ativo ou o passivo? O passivo. Exige a característica do funcionário público, mas ativa não exige. Sacaram, pessoal? Tranquilo com relação a isso? Crimes contra a administração pública, a gente não pode errar nada. Façam mais exercícios. Gente, foi um prazer, assim, ó, fora de sério, inenarrável estar com vocês esta noite. Tá errada, tá errada. Beijos e fiquem com Deus. Estuda, leia o seu código, tá? Beijo, beijo, beijo.